Olá, estamos aqui para mais um encontro de terapeutas, do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. Estamos aqui com a terapeuta Mara, a terapeuta Manon, a terapeuta Alessandra, a terapeuta Miriam Valério, a terapeuta Miriam Campos e a terapeuta Maria Cristina. Sejam bem-vindas, meninas. E hoje nós vamos continuar falando sobre as dores da alma, né? E vamos falar sobre autossabotagem. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não acredita que faça. A pessoa nem nota que faz isso. Mas a autossabotagem é quando você não quer demonstrar que está insatisfeito com alguma coisa, ou que você não gosta de alguma coisa, ou que você está com medo de alguma coisa, aí você se esquiva, tira o seu timinho de campo, para não demonstrar para os outros que aquilo está te incomodando. E, às vezes, isso te faz parar sua vida, porque você começa a dizer que não estou pronta, que preciso de mais esclarecimentos, você passa a não querer dar sua opinião, você começa a deixar que os outros mandem na sua vida, você começa a se paralisar. A autossabotagem, ela é totalmente paralisante. Então, Mara, como é a autossabotagem na sua visão? Eu já me sabotei muito, né? Mas é assim, isso é inconsciente. Porque ali nos torvelinhos da psique, do inconsciente da gente, tem algo não resolvido em relação àquilo que eu estou sabotando. É um auto prejuízo a si mesmo, porque a gente corta sucesso, prosperidade, corta relações e corta a felicidade da gente, né? Em relação a diversas áreas, tanto na vida profissional como na carreira, e pode até adoecer. Mas esse que a Jo trouxe, né, a Josenice falou que a pessoa não percebe, é porque é o inconsciente da gente, ele tem uma força de 95% na vida, né? Então, quando nós nos damos de adquirir conhecimento, eu sei que isso existe, que isso é possível, que eu posso fazer isso contra mim, já começa no caminho de melhorar, né? 50%, opa, peraí, deixa eu olhar para ver se eu não estou fazendo isso comigo. Então, é como assim, já 50% eu já comecei a melhorar. Que eu trouxe isso, pelo menos essa informação para a luz, né? E aí eu vou investigar, observar, me fazer uma auto-investigação, deixar de me auto-sabotar, eu vou passar a me auto-investigar para ver se eu estou fazendo isso comigo. Tenho no trabalho, eu quero muito uma promoção, né? Peço, reclamo, entro em disputa, faço concurso, ou me inscrevo para vagas, mas meu inconsciente tem alguma coisa que não resolveu aquilo, tem uma dorzinha, uma insegurança, alguma coisa, e aí eu tenho uma dor de barriga no dia, não vou, né, invento coisas que eu não percebo, mas é a força do inconsciente. Então, o que a nossa colega Manon tem para compartilhar conosco de sabotagem? Então, né, como eu vejo assim, autossabotagem? Acho que a autossabotagem é quando, né, você deixa de fazer coisas que te levem ao objetivo onde você deseja, ou pior, você faz coisas que te afastam do objetivo onde você quer chegar. Por exemplo, às vezes a pessoa compra 1, 2, 3 cursos online na internet e não conclui nenhum deles. Ou então a pessoa se compromete consigo mesmo, vou fazer atividade física para melhorar a qualidade de vida.
no primeiro, segundo, terceiro dia, vai com toda a disposição. Depois, já não tem mais aquele ânimo e vai deixando de fazer aquilo que ela tinha se comprometido consigo mesma. E assim, né, de onde é que vem esses sabotadores, né, e como eles são instalados? Geralmente, os sabotadores, eles vêm da nossa infância. E eles são instalados através daquelas vozes que a gente ouvia de pessoas que estavam muito próximas, com o intuito de nos educar. Ou os pais, né, avós, educadores, professores, o que sejam. E são pessoas significativas, então, quando a criança ouve aquilo, ela entende, intuba como uma verdade absoluta. Por exemplo, a criança que, às vezes, né, quando está chorando e ela é reprimida, menino, cala a boca, né, para de chorar. Então, inconscientemente, né, ela internaliza aquilo como se não pudesse se expressar, como que tivesse que ficar calado. Então, isso lá numa fase adulta vai repercutir de tal maneira que às vezes a pessoa não põe para fora o que sente, o que pensa, o que acha. Então, essas vozes que a gente ouve de pequeno, que a gente internaliza, depois, né, de grande, através de uma terapia que você vai estar conseguindo ressignificar e dar um outro olhar, que aquilo não é tão assim, que aqueles rótulos que nos foram colocados, né, cabe a gente ressignificar e libertar, para que possamos mudar o comportamento. O que você acha, Alessandra? Bom, vocês falaram muito da questão do inconsciente, mas eu vejo também que tanto é inconsciente como consciente. Tem muita gente que associa na consciência, não vou fazer nada hoje, não, amanhã eu começo alguma atividade. Ela sabe disso, ela sabe, mas ela é por consciência, e geralmente ela, não, hoje eu estou com preguiça. E muitas vezes eles colocam como a preguiça como sendo um impeditivo. Na realidade, a preguiça, quando é mal usada, ela se torna um impeditivo para validar essa questão da autossabotagem de uma forma geral. E a autossabotagem está muito ligada, para mim, a muitos pensamentos negativos, né? Na questão de que, eu procrastino, eu não tenho foco, eu não tenho competência para realizar essa atividade. E como você mesmo falou, a pessoa às vezes compra 1, 2, 3, 4 cursos e nunca está pronta para nada. E a cada vez ela acha que precisa de mais conhecimento para tomar uma atitude. E a procrastinação, para mim, também está muito, muito ligada naquele sentido da gente querer... sempre querer dar o melhor, nunca se achar o suficiente, né, para dar o primeiro passo, para tomar algumas atitudes nesse sentido. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz, que cria obstáculos para a gente alcançar algum objetivo que a gente tem, seja ele de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, a gente precisa começar a acender uma luzinha para olhar para isso de uma forma mais profunda, porque muitas vezes não é preguiça. A gente associa a preguiça de sempre deixar para amanhã, mas não, isso na realidade é uma procrastinação. O que você me diz, Miriam, Valério? Oi, gente. Então, eu até estou me lembrando agora de um caso onde foi identificado na consulta, né, uma sabotagem muito, muito nítida, muito repetitiva de uma pessoa que ela sempre se prejudicava no trabalho, né? Então, ela sempre buscava fazer algo melhor, mas no final das contas sempre dava a mesma resposta. Por quê? Porque daí ali não crescia, né? Porque ele queria crescer, mas não conseguia, aí estava no inconsciente. Onde que estava isso? Estava na questão do pai não ser bem-sucedido. O que acontece? Uma lealdade. Tipo assim, será que é justo eu crescer na vida e não ver, sendo que o meu pai, que é superior a mim, não cresceu? Então, a gente chegou nesse contexto e foi impactante, inclusive, porque reconheceu essa sabotagem. Então, ele se sabotava, ele estava indo, mas ele se sabotava para ser leal ao pai. Entende? Porque dentro da crença ali, da familiar, existe a hierarquia, claro que a gente sabe que existe, mas os filhos vão crescendo mais que os pais, até por conta da evolução. Mas a gente ainda tem a tendência de repetir as coisas dos pais, porque foi o que a gente conheceu, como a Manon disse, né? Alguns limites, tipo assim, não sobe nessa escada, você não pode subir, você não pode subir, que você pode se ferir. Então, fica aquele inconsciente que interpretou assim, se eu subir na vida, né, financeiramente, eu acabo me decepcionando. Então, está atrelada a muitas coisas, né? A autossabotagem consciente ou inconsciente, ela está sempre envolvendo uma ampla gama de situações que a gente já viveu antes, né? Acaba criando um padrão.
de repetição, como no caso desse do negócio que ia para acontecer, volta para trás. Então, essa tal lealdade, porque, tipo assim, eu abraço a causa do meu pai, né? Fomos sempre muito humildes, essa piedade, essa compaixão acabou virando uma grande sabotagem, né? O que depois, ao decorrer, foi muita consciência ganhando aí, que deu para modificar esse padrão. Mas, assim, se a gente distrair, a gente se pega sabotando em alguma coisa. Né, Miriam? O que você acha? Oi, então, é assim mesmo, né? A procrastinação está ligada a essa palavra que está muito na moda, que é a autossabotagem, né? Mas como bem vocês já colocaram, né? Isso não é uma coisa pensada, que ninguém é o seu próprio traidor, né? Ninguém quer passar rasteira em si próprio, né? Então, dentro desse contexto aí, a gente pode trazer, né, como conteúdo que nós, seres, né, humanos, nós trabalhamos com prazeres e dores, né? Nós somos movidos por prazeres e dores. E quando a gente não consegue atingir um objetivo, por mais que ele seja desejável, aí a gente coloca o nome de procrastinar, né? Procrastinação. O que está acontecendo que você não avança? Porque todos somos capazes. E entra também o outro aspecto das prioridades, né? Então, o que eu vejo como prioritário na minha vida? Então, muitas vezes deixamos de fazer algo que é bom e que vai ser prazeroso e que vai trazer prosperidade, que vai trazer assim até melhora de qualidade de vida, não só para si, como para a família toda, né, para todo mundo. Quando a gente doa alguma coisa, como nós fazemos aqui, a gente doa conteúdo, então isso vai ampliar a consciência de todos, então isso vai ser bom. Mas o nosso outro lado cerebral mesmo, né, humano, fica, mas isso vai demorar, isso depende de tempo, isso depende só de mim, né? Vem algumas dúvidas, será que eu sou capaz ou não? Mas o que acontece? A prioridade, não, agora no momento eu tenho que fazer tal coisa e deixo de lado esse prazer, que é fazer aquilo realmente que a nossa essência pede. Então, isso a gente vai deixando, só que, em contrapartida, essa procrastinação vai trazendo desânimo, desinteresse, infelicidade, até sentimento de culpa e também de insuficiência, assim, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E isso vai reproduzindo para as outras áreas da vida, né? E também, dentro do assunto procrastinar, muitas vezes outros estão cobrando da gente posturas, posições, cobranças, como assim, você não falou que vai fazer e nunca faz? Você sempre fala isso e nunca acontece? Né? É o meu desejo de quando eu for, sei lá, quando eu comprar alguma coisa, ou quando eu crescer, ou quando meus filhos crescerem. Então, assim, a gente vai deixando, porque nós estamos priorizando outras coisas na vida, principalmente, né, quando a gente está numa fase que arruma um emprego, por exemplo, eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar conta, preciso criar meus filhos, né, preciso estudar, preciso fazer um monte de coisa. Fala, não, mas quando tudo isso completar, né, que a gente acha que um dia vai ter completude, né, aí eu vou fazer aquilo que me dá prazer, que me traz felicidade, que vai realmente abrir os meus caminhos. Então, a procrastinação, ela transita nesse aspecto, né, mental, cerebral, entre dores e prazeres. Então, a gente fica nessa corda bamba. Mas quando ela começa a dar sensação de culpa, incapacidade, como foi falado também, né, preguiça. A preguiça é um julgamento do outro, o outro que acha que você está com preguiça, né? Aí você fala, não estou com preguiça, é que ainda eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E você fica se julgando também. Então, começa a trazer desequilíbrios, transtornos, e daí sim precisa de uma ajuda profissional, meio que assim, para colocar no eixo. Vamos colocar no eixo, ver o que está acontecendo, né, para você poder se reequilibrar e continuar no seu projeto de vida. A Maria Cristina, que está aqui com a gente hoje, né? O que você acha? Pois é, Emília. Eu te ouvi, eu vi as meninas, e eu realmente, eu só reconheci meus sabotadores quando eu fui fazer terapia.
Eu não tinha nem ideia que essa palavra existia, eu vivia no automático mesmo, estava à mercê dos sabotadores internos, que nem o Manon falou, né? Vem da infância, do tempo que você precisava sobreviver, usou mecanismos, criou para você, e isso ficou funcionando internamente, e você traz, você não sabe nem que traz, você usa, não sabe nem que está usando, e vê na sua vida adulta que não serve mais, porque se serviu na infância, agora não serve mais. Então, na minha vida, como experiência do que foi e não serve mais, eu muitas vezes me fiz de vítima, porque a minha infância, eu tinha meus irmãos, e tinha hora que eu, como mais velha, eu era culpada de umas coisas que eu não fazia, porque, eu tenho que dar exemplo para os mais novos, os mais novos não faziam as coisas e a culpa era minha, e aí eu também me via numa situação, poxa, e teve situações que eu tive que, sabe, usar disso para não sofrer tanto. E tudo isso, como a Manon estava explicando, remete à infância. Quando a gente sabe o porquê que um dia eu usei isso e serviu, foi ótimo, porque, poxa, já me livrei de umas, né, nesse vitimismo, agora não serve mais, é horrível a gente ficar só reclamando, lembrando das suas próprias dores, só conversa tudo que você sofreu, e que então, né, as pessoas ficam pensando como a Cris é uma coitada sofredora. Quando eu comecei a entender que eu fazia isso, eu falei, mentira, eu não sou tudo isso, sofrida não, eu estou querendo que as pessoas tenham pena de mim, não está me levando a nada mais isso. Nossa, quando eu acordei, eu falei, credo, como eu era chata com essas conversas. E isso só me fazia acreditar nisso e me colocar para baixo, que absurdo. E outra coisa que eu vivi muito, né, que foi o controle, né, eu usei muitos recursos para controlar a situação e depois vivi controles no meu relacionamentos todos e só me fez mal, porque agora a pessoa só tinha que ir se eu soubesse onde é que ia, onde eu ia também, ou era chegando e questionando, ou não podia se não fosse do meu gosto. Mas, rapaz, que absurdo que quando eu vejo que é um sabotador e que ele está em mim, eu não tirei, não, né? Convive aqui, a gente equilibra, que nem Miriam falou assim, ó, a gente está aqui com eles, tenho consciência, e sei a hora de usar, porque ó, tem hora que controlar para mim agora é uma gestão, não é me intrometer na vida dos outros, né, mas tá com tudo em dia, usando a melhor parte do controle para gerir as coisas que eu tenho que gerir, e não controlar as pessoas, porque agora eu não quero saber da vida dos outros, onde é que foi, por que foi, ó, da minha vida já estou suficiente para tomar conta. Mas evoluímos, conhecemos os sabotadores, evoluímos. Depois, um outro exemplo muito comum, que eu vou te dizer que eu passei muitos anos assim, foi um sabotador que eu chamo de prestativo. Tudo eu fazia pelos outros. Nossa, a caridade era comigo mesmo, né? E eu fui participando de tudo que tinha que fazer caridade. Meu tempo, não, eu podia estar muito cansada, mas me chamou na porta, tô lá, né? E muitas vezes eu tive que tomar umas certas providências, que nem eu e Miriam Campos, nós somos enfermeiras. Então, chegou um tempo que qualquer hora que batesse na minha porta, eu estava lá medindo a pressão, porque as pessoas acostumaram, e eu deixei elas acostumarem. E aí eu estava ali, nossa, como eu estava assim, feliz, porque eu estava me sentindo importante, ser prestativo era uma necessidade de ser reconhecido, e no exagero, né, exagero. Até que para cortar mais esse sabotador, eu tive que desfazer do meu estetoscópio. Não, nunca mais eu tive, porque senão eu ia me cair nessa de novo. E, assim, emprestava dinheiro, não precisa, pode. Nunca me devolveram quando eu emprestei, porque não tinha nem que ficar oferecendo demais. Gente, mas quantos anos da minha vida eu fui prestativa, querendo atenção, reconhecimento, sair da carência afetiva, e tá tudo bem, foi o meu melhor que eu fiz na época, mas agora que eu reconheço,
também tem dose certa. Eu não preciso não ajudar quando eu sinto que é o momento, quando eu estou vendo uma possibilidade, quando eu estou num grupo que está num projeto. Poxa, é um maior prazer. Mas não é desembestado, aleatório, no mundo da lua, né? Outro mundo da lua eu sempre fiquei, que eu chamo esse sabotador de esquivo. Nossa, eu estava no problema, mas calma, vai tudo ficar bem, tá tudo ótimo, não vai tudo passar. Gente, não vai passar. Tudo bem ser positivo, mas viver assim muito no mundo da lua não leva a gente a lugar nenhum. A gente, sabe o que era isso? Fugir da dor. É outro assunto que eu trabalho. Eu gosto do gostosinho, eu não gosto da dor, do sofrimento. Aliás, não suporto nenhuma dor física, não serve para mim. Meu limiar é muito baixo. Se eu estou com uma dorzinha, eu não estou nada bem, vocês vão ver logo. Só que eu entendi que a real, vamos encarar a real, né? O que está acontecendo de verdade? Você está com problema no relacionamento, vai lá olhar o relacionamento, vai resolver. Não, vai passar, foi só hoje que a gente brigou, amanhã está tudo bem, e passa amanhã, e depois de amanhã, e o ano todo, e os 3, 4 anos, não, daqui a pouco fica bem, a gente vai estar se adaptando, e nunca que se adaptava. Gente, quando eu percebi isso também, então vamos lá, preto no branco aqui, é isso ou é isso? Então tá bom, fechou, limpou. E isso em todos os campos da vida, não era só nisso. Então, eu tenho que dizer que, assim, nós precisamos conhecer quem nós somos e nossos sabotadores, porque todos nós na infância precisamos nos adaptar, numa questão de sobrevivência, de sofrer os estresses e ver como é que a gente lidava com isso, tá tudo bem, mas olhar para isso foi necessário. E eu precisei de psicanalista. Eu não conheço outro caminho, porque quando a gente até tem os testes na internet, tá, e daí? Você achou quais são os seus? Tem nome, tem tudo? E agora? Como é que você trata? Então, eu penso que o caminho é por aí e reconhecer. E sabe de uma? Hoje eu posso falar dos meus sabotadores de boca cheia, mas eu tinha vergonha de assumir. Também tinha isso. Falar que eu tinha, que eu sabia, que era, e tá aqui hoje na live falando, todos eles, uma boa, assim, assumindo, são meus sabotadores, e eu sou normal, me custou uns anos aí de terapia, mas olha a leveza, tá tudo bem, meus sabotadores queridos, né, gente? Josi, como é que você tá aí de amizade com seus sabotadores? Nem me fale. Eu tinha vários. Imagina, eu tinha uma que se chamava Controlete. Eu dei o nome dela de Controlete, porque ela queria controlar tudo, todos, nos mínimos detalhes, né? Porque o perfeccionismo também existe. E o perfeccionismo é um dos sabotadores, um dos piores. Porque você acha que só pode acontecer as coisas quando estiver perfeito. Aí nunca está perfeito, porque perfeição não existe. Você tem que fazer a sua excelência, aquilo que você tem de melhor. Mas querer perfeição? Não. Você tem que fazer o melhor que você puder. E eu tinha aquela boazinha também. Eu tinha uma boazinha que era assim, se a pessoa me pedisse um copo d'água, eu já ia levando uma jarra, porque eu achava que um copo só era pouco. E eu não entendia que eu tinha que dar aquilo que a pessoa me pediu. Eu tinha que ir lá e resolver tudo. E eu fiz isso durante anos. E eu tinha uma que era aquela... Eu não era vítima, mas eu era aquela conformada, sabe? Que a vida é assim mesmo, né? A mulher tem que ter um lugar abaixo do homem. O homem é que manda na casa, sabe? Eu não entendia esse lance de parceria. Eu entendia que eu tinha que dar tudo de mim no meu casamento. Mas as terapias, nossa, me fizeram virar outra pessoa. Eu agora dou o meu valor,
conheço meu valor, descobri que meu valor é o quê? Liberdade. E eu nunca fui livre. Eu sempre fui dependente da autorização de alguém. Quando era criança, era da minha família, do meu pai, da minha mãe. Depois, dos namorados, maridos. Hoje não. Hoje sou eu que mando no meu nariz. Se eu for quebrar a cara, o problema é meu. Mas não admito mais que as pessoas mandem em mim. Eu admito que me dê opinião. Josenice, isso que você está fazendo não está legal. Mas mandar em mim, não, acabou. Eu agora sou livre para... Não é fazer o que eu quero, porque a gente também tem que ter aquela consciência, né? Quero, posso, devo. Mas dentro do momento que eu estou fazendo o melhor, que eu estou fazendo de uma forma que eu sei que é para o meu bem e para o bem de todos, então tudo bem, eu não preciso mais ficar pedindo consentimento. O que você acha, Mari? É isso, né? O controle, ser controlado e controlar. Mas a Maria Cristina trouxe uns pontos interessantes, né? Que é o que ela chama de mundo da lua, eu chamo de Apoliana. Quem não lembra daquela personagem, né? Tem um livro, Apoliana, que vivia uma vida miserável, e tudo, o quadro era a janela. Então, isso também é uma forma de se auto-sabotar, né? Aceitar, ficar naquela... confunde aceitação com conformismo. Se conforma com aquilo porque... eu sempre fui pobre, você rica quando? Ou também tem um sabotador que esse ninguém nota, mas ele é terrível. E são poucas pessoas que não o têm, que é o imediatismo. Esse é terrível, porque ele acaba com você. Porque você vai lá, vamos trazer um exemplo bem assim, você vai no culto, na igreja, não sei aonde, vai pedir para o santo, pro guardião, vai lá no terreiro, fazer um pedido para os orixás, aí, sei lá, escreve tudo lá que você quer, dobra, põe lá, entrega. Aí chega na sua casa e fala, cadê que eu pedi? Eu fui lá e pedi. Aí o santo, sei lá, falou, não, mas nem lemos lá o que você pediu. Você pediu o quê? Tô sabendo. Peraí, eu vou lá ler o que você pediu, que eu não sei. Então, o que o imediatismo faz? Ele quer logo. Então, eu quero um pé de mexerica. Eu adoro aquela mexeriquinha, principalmente aquela pequenininha, carioca. Eu vi que agora dá em vaso. Aí eu vou ter uma. Daí eu vou lá, compro, planto. Eu falo, vai, mexerica, quero agora. Né? E fica ali em si. Gente, meu olho gordo acaba, a semente apodrece, ela na terra nem morre, nem nasce. Entendeu? Porque a semente, ela tem o tempo dela, ela precisa dos elementos, pôr na terra, precisa da água, da energia do sol, do oxigênio, e ela crescer, e aí tem todo o processinho dela, não vai dar fruto sem dar a florzinha, não vai dar a florzinha antes da folhinha. Então, eu não sei, minhas colegas, se elas conhecem o imediatismo, mas ele é terrível, porque aí, não cheguei em casa, fui lá pedir para o santo, cheguei em casa, não estava lá ainda, não quero mais. Não é para mim mesmo. Nem sei porque eu perco meu tempo com isso na minha vida, não vou ter. Aí vem outros, eu não mereço, uma série de outros. E aí, o que acontece? Uma coisa que eu quero, que eu adoro, a mexerica, né, aquela gostosinha, bem docinha, de saborear o prazer da doçura da fruta, aquele cheiro gostoso que tem. Eu não vou ter, porque a minha impaciência de querer logo, eu não ponho minha energia, meu magnetismo,
no tempo certo, na hora certa, tudo dosado direitinho, que quando eu vou lá ver, tá lá. Ah, ilha cheia de flor, logo, logo vai dar as frutinhas. O que você acha, Manu? Então, quando fala em autossabotagem, né, o prefixo ali da palavra é auto. Então, auto vem de mim mesmo. Então, na autossabotagem, quem que é o seu pior inimigo? É você mesmo. E esse inimigo está justamente ali naquele pensamento negativo, né, que justamente aquela voz interna que fala, né, que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que eu não sou merecedora, que aquilo não é para mim. Então, quer dizer, é a gente com a gente mesmo, colocando toda essa carga e todo esse peso. E aí, quando você, né, passa a ter conhecimento dessa questão dessa voz interna que fica ali alimentando, e aí você consegue entender o ciclo da sabotagem, que o que ele é o ciclo de sabotagem? Ele é o pensamento que vai levar a um sentimento, que vai levar a uma reação, a uma ação, e aí o seu resultado. Por exemplo, se eu penso, eu não consigo fazer uma live. Então, se eu penso nesse tipo de pensamento negativo, que eu não dou conta, que eu não vou ser capaz, assim, como sentimento, ali eu vou trazer uma procrastinação. Então, eu vou ficar evitando fazer aquilo, porque na minha cabeça eu não consigo, eu não sei fazer aquilo. Aí, consequentemente, a ação vai ser inclusive, a não ação, é o não fazer. E aí, como resultado, eu não vou ter aquilo que eu almejo. Então, assim, e tudo vai depender o quê? Do nosso pensamento. Então, essa nossa voz interna, ela pode ser uma voz poderosa, né, que nos incentiva, que encoraja, que coloca para frente, e tem aquela voz sabotadora, que nos denigre, nos deprime, coloca como não capaz. Então, vai depender da sua escolha, qual a voz você vai permitir, né, preponderar, né, prevalecendo ali, para que te impulsione ou para que te faça nesse movimento de retração, não deixar fluir. Então, aí vai caber, a escolha é sua. E às vezes isso acontece muito de uma maneira inconsciente, daí também a importância das terapias, né, de trazer a lucidez sobre todo esse processo, para que a pessoa tenha mais percepção e consiga identificar, inclusive, os gatilhos até da autossabotagem. Então, por exemplo, assim como gatilho, a gente pode citar a zona de conforto. Então, qualquer coisa que eu vá fazer que vai me tirar da zona de conforto, pode ser um gatilho que me leve na autossabotagem, de não fazer, porque eu já estou acostumada a conviver aquilo, por mais que seja ruim, então, aquele caminho ali eu conheço. E, então, o sair da zona de conforto pode disparar, né, gatilhos da autossabotagem. Então, é muito importante, né, ter cuidado em relação a isso, para que você possa estar tomando as decisões de uma maneira mais consciente para te levar no objetivo onde você quer chegar. O que você acha, Alessandra? Bom, as terapias, ela é a chave para a gente se encontrar, na realidade. E assim, quando você deu esse exemplo dos gatilhos da autossabotagem, no seu exemplo mesmo eu me coloco, né? Porque assim, já faço acompanhamento terapêutico, eu sou terapeuta, mas a gente acaba, em todos os nossos momentos, às vezes a gente não consegue enxergar que aquilo ali virou um gatilho, exatamente no sentido para que você não possa se abrir para o novo. E às vezes você falou assim, eu já tratei aquela questão de me sentir capaz, ou então do meu alto valor. Mas por que isso ainda me incomoda? Né? O que existe aí ainda que eu preciso olhar? E a gente só consegue perceber ou consegue achar o cerne dessa situação mediante um tratamento terapêutico, seja com um acompanhamento de técnicas, ou seja, até mesmo na questão da psicanálise. Sozinho a gente consegue? Não, porque a questão da autossabotagem, ela está muito intrínseca a muitas dores emocionais que a gente tem. E qual é a chave disso tudo? O autoconhecimento. E as terapias, ela traz isso, ela nos força a conhecer nós mesmos. Afinal de contas, a gente convive com a gente nasce, vive com outras pessoas, alguns ciclos se acabam, mas a única pessoa que vai conviver com a gente mesmo por toda a vida somos nós. Então, a terapia te traz muito essa visão de que a autossabotagem hoje é muito comum. E a gente tem sempre que ficar se percebendo. E a terapia consegue trazer essa clareza, tá? Daquilo que muitas vezes existe dentro de nós, porque ela nos força a olhar para dentro. O que você me diz, Miriam? Pegando o gancho aí do que você falou,
né, Lê? Todos nós somos criados para uma função no mundo, né? Nós não somos iguais, somos semelhantes, porque estamos individualizados, né? Então, cada um carrega uma característica muito única, muito individual, né? Então, se de repente tem um desejo que a gente quer realizar, mas a coisa não consegue sair do lugar, você não consegue fluir, às vezes você quer, mas ao mesmo tempo também não percebe as sabotagens que está gerando, né? Se não está fluindo, observe, né? O que eu estou fazendo para não conseguir sair do lugar, né? Uma nova profissão, por exemplo, eu não vou me arriscar porque eu tenho uma estabilidade aqui. Será que realmente é a estabilidade que está te impedindo de ir à frente ou fazer algo diferente, como novo, né? Que já foi dito aqui, né? Às vezes a gente está se sabotando porque não se permite crescer. Mas se a gente percebe o que tem no coração, né? O que tem de desejo? E se não está fluindo, o que tem ali, né? Que não, às vezes o ponto não é nem ali, às vezes a origem é em uma situação diferente, mas é importante a análise, é importante a autorreflexão, a reflexão junto com o terapeuta, sim. Porque se a gente não cumpre o nosso processo na vida, né, a gente vai ficando uma pessoa triste, amarga, frustrada, porque a gente não precisa gostar de tudo. Nem todo mundo gosta, por exemplo, de ser terapeuta, como somos aqui, né? Mas não é porque somos, todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Mas tem pessoas que querem ser, né? Mas acha assim, isso não é para mim, não gosto de colocar a cara no mundo ali, ter que, né, me divulgar, e outras coisas, né, de ouvir as queixas das pessoas, né, não tenho preparo para isso, mas no fundo, às vezes é o desejo do coração, né, não necessariamente as pessoas precisam ser iguais, cumprindo as mesmas coisas, mas se tem alguma coisa que não está fluindo, é hora de buscar ajuda, se não conseguir perceber, porque realmente é uma gama de coisas, tudo muito atrelado às coisas emocionais, porque o emocional é uma das coisas que a gente não gosta muito de olhar, né? Porque às vezes gera dor. Então, é essa a ideia de que a vida é para fluir, porque temos uma missão, né? Olha os relacionamentos, por exemplo, né? Pessoas que acontece de repetir os padrões do relacionamento. Troca de marido e o marido vem, às vezes, com a mesma encrenca, né? Outros que ama a esposa, por exemplo, mas está sempre traindo aquela que ele ama. Por quê? Porque ele tem essa tendência de destruir os relacionamentos dele, tirar da vida dele as pessoas que ele ama. Onde que foi essa interpretação da vida que o faz se afastar de quem ama, que faz magoar, se ferir, se magoar, se sabotar mesmo, né? Então, é muito amplo aí, é um tema para várias lives, né? Porque se a gente pegar um pedacinho de cada coisa, procrastinação, a negação, né, e tantas coisas aí, a gente vai muito longe, né, para descortinando tudo isso. O que você acha, Mi? Realmente, né, os assuntos são bem complexos, densos, né, nessa conversa aqui a gente pincela, né, um quadro da situação, mas para trazer mesmo a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né, que estão acompanhando os Guardiões da Luz, que na fala de todo mundo foi falada entre prazeres e dores, né, e a Manon trouxe uma outra palavra aí, que é muito usada também, né, que é a zona de conforto, né? Então, muitas vezes a gente não toma atitudes porque o espaço que a gente está ocupando, o momento que nós estamos vivendo, está confortável para algo, mas não está tão confortável para o seu interior, é para algo externo, não para o interior, né? Quando a gente prioriza só o externo, o interior, de alguma maneira, vai sofrer os seus danos. Então, é nessa zona de conforto que começa a aparecer os sintomas, né? Da tristeza, ou então da inconformidade, ou até acho que foi até a Cris que falou, né, de ficar prestando atenção na vida dos outros, porque eu não estou prestando na minha, né, prestando atenção na minha, e isso vai trazendo as angústias, as culpas, as rivalidades, e uma gama de sintomas, principalmente emocionais, que vai ser os alertas, né, serão os alertas para você buscar uma terapia, né. É o que a Mara trouxe, né, que muitas vezes
procrastinação, ou então aquilo que a gente acha que é sabotador, ele não é um sabotador, é um momento de germinação, né? Tudo tem seu tempo de germinar, criar suas raízes, se aprofundar, para depois eclodir e trazer os frutos. Então, isso também a gente tem que olhar, porque muitas vezes, por estar na moda hoje, a palavra procrastinar, autossabotagem, né, e outros termos que são usados, a gente começa a colocar nessa caixinha, né? E nem sempre é isso que está acontecendo. A gente simplesmente está se nutrindo, né, de conteúdos e também de coisas, né, que vão fornecer essa ação que a gente necessita, mas a gente se perde nesse campo, né? Com tantas cobranças, com tantas culpas, com tantas responsabilidades, né? Como eu falei, o nosso cérebro trabalha com prazer e dor o tempo todo, então ele cobra, mas ao mesmo tempo ele quer um prazerzinho de recompensa, e isso vai trazendo as inconstâncias e também os desequilíbrios internos, porque nós temos uma fisiologia energética interna, né? Temos a fisiologia energética externa, assim como nós temos nossos órgãos mais internos e os mais externos fisicamente, e quando essa fisiologia energética se desequilibra, e muitas vezes o que desencadeia são fatores emocionais, aí sim a gente entra nesse ciclo, que a Manu também trouxe, da autossabotagem, da procrastinação, né? Então, dando aqui, né, nossos testemunhos, né, como já falaram, tem como isso ser visto, tem como ser tratado, tem como ser reconduzido. Não é uma coisa assim de 7 cabeças, né, que eu falo, meu Deus, agora eu vou ficar, né, fazendo terapia o resto da vida. Não, mas buscando essa ajuda vai sim trazer à luz, né, para que encontre caminhos mais assertivos, mais decisivos, e, no fim, essa realização, né, que a gente tanto procura na vida. Né, Cris? Então, reforço, né, que fazer terapia não quer dizer um problema mental. Já encontrei muitas pessoas resistentes dizendo que não tinha um problema mental para fazer terapia. Né? Isso já vem de uma cultura antiga, de achar que só fazia terapia com profissionais de saúde mental, com outras terapias que também, dentro aqui do que a gente também faz, são pessoas problemáticas, doentes. Não é isso, porque olha o que a gente conversou aqui, o básico do básico, a nossa defesa, nosso processo, nossa manifestação, que tem uma conexão com o que a gente viveu antes e que hoje não serve mais, e a gente está repetindo um padrão desnecessário, precisa olhar para isso. E eu já cansei de assistir lives e programas e tudo, sem fazer terapia, achando que eu estava ótima. Por quê? Porque eu ia lá, assistir lá o vídeo, a palestra, ia ler um livro. Nossa, quantos livros me tocaram o coração de verdade. Mas na minha atitude, eu não conseguia fazer o que estava no livro. Imagina. Cada frase rápida, assim, olha. Mas eu falava, nossa, essa frase aqui eu vou falar 10 vezes por dia, eu vou melhorar. Gente, eu sei que penso, sinto, materializo, mas a questão é, os meus sabotadores, minhas coisas guardadas, eu precisava olhar lá para poder fazer essas mudanças que estão mais na superfície aqui, no meu sistema consciente, eu sabia as frases de corretas, a postura correta, mas só foi quando eu fiquei ali, ó, frente a frente com uma pessoa que me fazia olhar para dentro, foi que eu me entendi. E não é a vida toda, não, se não quiser. Mas, como está me fazendo bem, eu estou continuando. E, de repente, estou ficando aqui na terapia, estou fazendo. E nós, terapeutas, a gente precisa também. Mas se eu não fosse, eu já tinha entendido que olhar para dentro da gente tem coisas escuras lá. É preciso alguém para ir lá na parede, acender o interruptor para a gente ver, olha, o que tem nessa minha sala secreta? Então, eu sou super fã de recomendar
faça a terapia que você quiser, para alguém te ouvir, sabe? Para você entender você mesmo. Nossa, é fantástico. Então, deixo aí minha recomendação do fundo do coração, porque é experiência própria. Vai lá, José. É assim, o autoconhecimento é a chave da porta de tudo, da prosperidade, da felicidade, da saúde física, dos ganhos financeiros, da harmonia na família, nos relacionamentos. O autoconhecimento é a chave para tudo. Porque se eu me amo, eu vou amar tudo e todos. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu sou uma pessoa insegura internamente, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. A minha insegurança vai me travar, sim. Então, as terapias, elas são a maneira da gente tem de se autoconhecer. Porque é muito difícil a gente olhar para dentro das nossas coisas, das nossas crenças, daquilo que a gente viveu. Tem coisas que a gente nem lembra. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos, eu não vou conseguir lembrar. Mas aquela emoção continua lá. Aquele sentimento continua lá. De repente, não foi nada demais, foi um irmãozinho que nasceu e eu me senti rejeitada, me senti abandonada, e vou carregar isso para o resto da vida. Então, eu acho assim que a terapia é muito necessária para o autoconhecimento e para a vida plena, para você se sentir leve, para você tirar tudo quanto for dor que você tiver, você vai tirar e vai entender, compreender. Não é que você vai esquecer tudo que passou na sua vida, mas você vai lembrar como lembrança. Não ficar carregando aquela mala pesada. E nosso site, guardiõesdalusterapeutas.com.br, lá nós temos 45 técnicas que podemos... Qualquer uma dessas técnicas, você pode fazer uma delas, aquela que você se sentir melhor. Nós temos lá mais de 20 terapeutas, que também você pode escolher o qual você quiser. Nós temos uma entrevista gratuita. Nessa entrevista gratuita, você escolhe um terapeuta, coloca lá o seu e-mail e ele vai entrar em contato com você. E vai marcar um horário na agenda para que você converse sobre aquilo que está te afligindo e te indicar o tratamento mais correto para você. Porque nós não somos iguais. Todos somos únicos. A nossa história de vida é diferente uma da outra. O sapato que eu calcei é o meu número. De repente, a outra pessoa, o número dela é outro. Então, não é tudo igualzinho, padrão. Mas o que a gente tem que ter é o desejo de melhorar. E, com isso, nós estamos aqui para ajudar quem quiser melhorar. Quem quiser ficar mais livre, mais satisfeito com a própria vida. E mais leve, né? Porque aí sai um peso que não é fácil, não. E agora eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, porque já deu o nosso tempinho. Então, quem gostou do nosso encontro, dê um like, inscreva no canal, que lá tem muita coisa, tem chazinho com terapia, tem encontro, tem palestra, tem live, tem muita coisa que vai te ajudar a entender um pouco esse mundo holístico. Porque o holístico, ele é todo. Porque você é um todo. É você e o seu externo, o que você tem, o seu carro, a sua casa, tudo. Às vezes, uma dor que você tem atrapalha até o seu progresso financeiro. Então, compartilhem, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, algum tema que vocês querem que a gente aborde. A gente está aqui para ouvir vocês. E até a próxima, e que a gente faz por amor. Bye, bye.